Para a gente tolerar a intolerância é um sinal de respeito a todas as opiniões, faz parte do jogo democrático, ou seria uma armadilha? Olha, menina, você sabe, ela é uma armadilha e ela não é uma armadilha nova. Talvez isso deva ficar muito claro para quem nos assiste. A gente está desde 1945. A gente tem um livro do Karl Popper, que é um filósofo austro-britânico, chamado A Sociedade Aberta e Seus Inimigos. Ele retoma um tema do Platão, né, filósofo da Grécia Antiga, piriri parará pururu. E ao retomar Platão, ele vai falar sobre essa história que seria acreditar que existe um déspota bonzinho, que existe, que pode haver um intolerante que é alguém bacana, né? E aí ele vai escrever isso que ficou conhecido como um tratado sobre o paradoxo da tolerância. A ideia principal do texto é sociedades que toleram a intolerância acabam em algum momento se tornando avessas à tolerância. Ao tolerar o intolerante, você abre espaço para que os tolerantes padeçam, desapareçam, sejam silenciados e até morram. Então, o paradoxo é: nenhuma sociedade deve tolerar intolerância. E existem estratégias para que isso não aconteça, né? Uma delas é acreditar que a gente não deve silenciar esse discurso, bloquear esse discurso, proibir, coibir. Isso é uma possibilidade quando esse discurso ameaça a vida. Isso é uma possibilidade, né? Por exemplo, falar que a vacina faz mal. Falar que a maior pandemia do século é uma gripe. Isso deveria ser parado, né? Mas a gente deve tentar balizar opinião pública, discurso científico e os meios acadêmicos. E os meios de mídia, os meios de comunicar-se com o povo, para tornar a opinião absurda e impossível. Porque enquanto houver ignorância, haverá quem acredite e compactue com a intolerância. A ignorância do outro é a minha morte no futuro. E a gente está vivendo um momento onde tem gente que se orgulha da sua ignorância. Isso é o mais paradoxal. A gente vive um momento histórico bastante preciso. A gente está atravessando uma era que muitos intelectuais chamam de a era da razão cínica, onde o poder aprendeu a rir de si mesmo. Né? Imagina qual que é absurdo. Um presidente que, no lugar de dar um pronunciamento, coloca um comediante no seu lugar. Então, nessa era, a crítica que a gente conhece perde espaço. Porque durante muito tempo a crítica servia para apontar e tornar risível, e tornar ridículo. A crítica coletava dados, basculava opiniões e falava: isso é absurdo, isso não tem lugar. Mas quando o poder aprende a rir de si, essa crítica perde o lugar. E a crítica precisa encontrar um novo espaço para fazer seu trabalho, né? Talvez seja o espaço de tocar os corações, de mobilizar as mentes, de ser parte das massas. E aí fazer com que isso seja improvável e absurdo.